Boa noite, irmãos, graça e paz. Os queridos, dentro de instantes, estaremos iniciando o nosso culto. Peço aos irmãos que estejam em atitude de oração para daqui a alguns instantes nós estarmos iniciando o nosso culto de hoje. Mais uma vez, saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje um dia especial, porque é o dia do nosso Senhor. É o dia em que nós nos dedicamos a Ele, que nós vivemos para cultuá-lo, para servi-lo. Meus amados, eu quero, nesse momento, estarmos orando para fazer a abertura oficial do nosso culto de hoje. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós te pedimos, te agradecemos, Pai, pelo momento em que nós temos. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja. Abençoa, Pai, os nossos irmãos que estão presentes, os irmãos que ainda não puderam chegar, Senhor. Abençoa, protege e guarda, Pai, para que todos possam estar participando deste momento, Pai, especial contigo. Aceita, Senhor, o nosso culto como prova do nosso amor, Pai. Assim nós dedicamos, assim nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Salmo 148. Salmo 148. Os irmãos acompanhem a leitura. A palavra de Deus diz assim: Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados. E os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos. Fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome excelso, a sua majestade, é acima de toda a terra e todo o céu. E ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os santos dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Amém. Amados, nós temos que louvar a Deus por tudo que Ele tem nos dado, por toda a graça que nós temos recebido, tudo que nós temos, desde o início dos tempos, Ele, através da sua palavra, colocou e nos deu, para que nós pudéssemos honrar e glorificar o seu santo nome, que nós possamos louvá-lo, todos nós, não importa o que nós somos, não importa o que nós fazemos, nós precisamos louvar o nosso Deus,
por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele faz e ainda fará sobre as nossas vidas. Assim, eu quero convidar os irmãos para juntos, aqueles que puderem estar de pé, cantarmos um hino ao nosso Deus. Hino 38 do Inário Novo Cântico. Louvores sem fim. Amém. Oremos com o nosso diácono Norival Nunes. Amém. A igreja pode se assentar. Quero lembrar os irmãos que nós somos pecadores, nós somos falhos, nós pecamos até mesmo em pensamento. Nesse momento em que nós nos apresentamos a Deus, esse é o momento em que nós vamos apresentar os nossos pecados, nos arrepender.
Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no profeta Joel, capítulo 2, versículos 13 e 14. Profeta Joel, capítulo 2, versículos 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? O profeta, quando trazia uma mensagem ao seu povo, era a palavra do Senhor, a palavra verdadeira, a palavra pura do Senhor. E essa mensagem que o profeta está trazendo é porque muitos, para se arrependerem, mostravam e rasgavam as suas vestes, mostrando que estavam arrependidos, ou que estavam até em sofrimento. O profeta está dizendo: não faça isso, rasgue o seu coração, abra o seu coração, mostre para Deus que você está realmente arrependido. Não se arrependa através das roupas, não seja criança mimada, não faça aquelas coisas que a gente em outrora nós fazíamos. Errar quando nós estamos arrependidos, não basta nós rasgarmos vestes, quebrarmos as coisas. Nós precisamos nos apresentar puros e puros de coração. Por isso, o profeta fala: rasgai o vosso coração, abra ele, mostre que você realmente está arrependido de todos os erros, de tudo aquilo que você transgrediu as leis do Senhor, a vontade de Deus, o amor de Deus. Nesse momento, meus irmãos, nós vamos nos achegar a Deus, arrependidos, mostrando o nosso coração verdadeiro, mostrando que nós estamos realmente, nós falhamos, nós sabemos onde nós erramos, porque Ele nos conhece, mas nós precisamos nos apresentar limpos. Meu irmão, minha irmã, nós vamos ter um momento para estarmos apresentando esses pecados para Deus. Vamos refletir sobre tudo aquilo que nós fizemos. Vamos orar de forma silente. Após alguns instantes, eu quero convidar o nosso diácono César para nos elevar numa oração de perdão de pecados.
Amém. Quero convidar a igreja a estar de pé, para juntos cantarmos o hino 67 do Inário Novo Cântico. De pé, nós vamos cantar louvores ao nosso Deus. Nosso irmão Saulo, enquanto ele se posiciona, nós vamos estar agradecendo a presença de todos, agradecendo também a presença da nossa irmã Monara. Ela é a primeira dama do nosso presbitério. Ela é a esposa do presidente do nosso presbitério, do PEPAM, e eles vão passar alguns dias aqui e ela veio nos fazer uma visita hoje, né? Então, que os irmãos, ao final, cumprimentem e abracem ela, para ela ver que nós amamos demais, né? Como sempre. Amém. E lembrar os irmãos que os nossos dízimos e ofertas, esse é o momento para isso. Nossos dízimos e ofertas têm proporcionado o crescimento da nossa igreja. E a nossa igreja precisa crescer mais, precisa atuar em missões, e ela depende disso. Não é, nós não precisamos, a igreja em si, a igreja de Bonito em si não precisa, mas a obra do Senhor necessita. Essa é uma obra dele, e nós temos a nossa obrigação como cristãos, como servos do Senhor, em devolver aquilo que o próprio Deus nos deu. Nós deveríamos devolver 90%, porque se Ele nos deu tudo, nós deveríamos viver só com os 10%. Mas Ele nos dá a oportunidade de ofertarmos 10%. Que nós possamos participar da nossa vida desta forma. Meu irmão, fica à vontade. Vamos louvar com amor e com alegria. Nós estamos oferecendo culto
ao nosso Senhor e nosso Deus. Amém, irmão. Graça e paz. Como vocês passaram a semana? Tudo bem? Vocês estão mais cansados do que eu? Ninguém respondeu nada? Queria fazer um agradecimento aqui a duas pessoas, a irmã Rita e o irmão Fábio. A igreja está muito bonita, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. O chão está muito limpo, de verdade. Deus está cuidando de vocês. E nós temos usufruído muito bem das mãos do que vocês têm feito. Vocês já conhecem essa letra, né, irmãos? Quem não conhece vai ter que aprender agora, não tem jeito mais. Infelizmente, aqui é assim. Né? Aqui quem manda é nós. Vamos lá. És o meu bem-querer, meu mestre, tudo que tenho, que sou. Vem de tuas mãos, Senhor, que estende e que abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. De novo. És o meu bem-querer, meu mestre, tudo que tenho, que sou. Vem de tuas mãos, Senhor, que estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar, me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me dás tua vitória. Sei que bem certo de que nada, nem na morte eu nem na vida, vão me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. De novo, se a vida quer me tirar de ti, me afastar, me destruir, eu amo a ti, Jesus, e tu me das tua vitória. Sei que bem certo de que nada, nem na morte ou nem na vida, vão me afastar de ti, de tuas bênçãos e do teu amor. És o meu bem-querer, te amo, como eu te amo, meu Jesus. Envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. És o meu bem-querer, te amo, como eu te amo, meu Jesus. Envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Amém, irmãos. Amém. Os que confiam no Senhor são como os montes em Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor
em volta do seu povo, autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. De novo, não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Os que confiam no Senhor são como os montes em Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Amém, né, irmãos? Amém. Como é bom, né? Cantar. Irmãos, eu estou bastante cansado, sabe? Eu vou falar uma coisa para vocês. Um irmão ali me perguntou uma coisa muito pertinente. Ele disse assim: é bom, né, descansar, né, sair um pouco assim e tal, e dar uma descansada, né? Fala a verdade, não é? Não é bom? É bom. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e disse palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me
derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez. Me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Ó Senhor, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por termos a oportunidade e o privilégio de estarmos na sua casa, Pai, te louvando, te glorificando, Senhor. Obrigado, Pai amado, pela nossa igreja. Obrigado, Pai amado, por este momento. Obrigado, Pai amado, pelos dízimos ou as ofertas, Senhor. Mas obrigado, antes de tudo, por cada irmão aqui presente, Pai. Obrigado pela nossa igreja. Obrigado pelos irmãos, Pai, que um dia adentraram essas portas, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, Pai. Traz, Senhor, as suas bênçãos, Pai. Nos prepara para logo mais a sua palavra, Pai. Abençoa cada um aqui nos dízimos, nas ofertas, Senhor, para que ela possa todos os dias, Pai, ser usada para a sua honra, para a sua glória, Pai. E que a nossa vida também seja ministrada da mesma forma, Pai, para que nós possamos agir para a sua honra, para a sua glória em todos os nossos atos, Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos cantar mais um hino, irmãos. És fiel, né? Perdi a letra aqui, irmãos. Vocês não ficam bravos comigo, não? Vocês me perdoem. Que coisa feia, né? Já estou acostumado, né? Vocês já estão acostumados comigo, né? Vocês já gostam de mim demais. Uma grande verdade tem acontecido na minha vida nos últimos dias. Uma verdade vem penetrando em meu coração, e isso tem me colocado de joelho diante do Senhor. Eu tenho... Deus trouxe algo esses últimos dias, dizendo: meu filho, você tem se preparado e ido para minha casa todo bonito, todo perfumado, todo tomado banho, no domingo, né? Você vem à minha casa no domingo, você vem aqui, canta, você vem aqui, você louva, você vem aqui, tenta expressar a palavra do Senhor da mais verdade.
Mas às vezes só tem aparecido isso ao domingo, irmão. Essa grande verdade só é a grande verdade aos domingos. E durante a semana? Como tem sido a sua semana? Como tem sido a vida em todos os pensamentos durante o dia? Principalmente na segunda, como diz alguns, falar, nossa, segunda não, terça também não. E isso é mais verdade para mim do que para qualquer pessoa que está aqui, irmãos. A grande verdade cristã, ela é pregada para que eu e todas as pessoas que escutam se arrependam e coloquem seu joelho diante de Deus. Porque Deus está dando a oportunidade a todos os dias para nós olharmos os nossos pecados e verificar, eu tenho feito errado. Lembra Davi? O profeta, quando chega para Davi, fala, você é esse cara que quis pegar a ovelha daquele que só tinha uma ovelha. E o que Davi fez? Ele não gesticulou, ele não disse, você não sei o que, você não sei quando, não. Ele disse, eu sou esse cara, fui eu que fiz isso, eu pequei contra o meu Deus. Te amo, Deus, tua graça jamais falha, a tua mão sempre me sustentou. Se levanto ou me deito, é pelo teu querer, eu cantarei tua bondade, meu Deus. És fiel, és a verdade, graça flui, tu és tão bom, sem fim. Enquanto vida eu tiver, eu cantarei tua bondade, meu Deus. Tua voz me guiou sim pelo fogo, o Filho, em Cristo eu estou, eu cantarei tua bondade, Deus Pai. És fiel, és a verdade, graça flui, tu és tão bom, sem fim. Enquanto vida eu tiver, eu cantarei tua bondade, meu Deus. A tua voz me guiou sim pelo fogo, no dia mau, ao meu lado estava. Hoje sou teu filho, em Cristo estou, eu cantarei tua bondade, Deus Pai. Ele é. És fiel, és a verdade, graça flui, tu és tão bom, sem fim. Duvida eu tiver, eu cantarei
tua bondade, meu Deus, eu cantarei tua bondade, meu Deus. Amém, irmãos. Que Deus possa ser essa verdade no coração de vocês, na mente de vocês. Fique com a palavra com o nosso pastor. Amém. A igreja pode se assentar. Vamos convidar as nossas crianças para vir à frente, a nossa professora. Vamos agora sim, nós vamos ver. Faltou a Malu aqui. Faltou a Malu, sabe por quê? Porque eu vou fazer uma pergunta hoje para vocês. Uma pergunta. Vocês alguma vez já falaram algo que não era para falar? Não mintam, não pode mentir, é pecado. Vocês já falaram palavrão? Vocês já gritaram com alguém? Já? Já? E o papai e a mamãe? Não responde, não pode responder. Não responde, não. Viu porque que eu queria Malu aqui, né? Vocês entenderam, né? Hoje nós vamos falar, a professora vai falar, né, de coisas que a gente não pode falar. Sabia? A gente não pode falar essas coisas. Por que que a gente não pode falar? Porque é pecado. Certo? Tá? Vamos orar pela vida de vocês. A professora vai explicar isso aí direitinho para vocês, tá bom? Tá? Deus, nós te agradecemos pela vida dessas crianças, Senhor. Abençoa para que elas possam receber a sua palavra, Pai, de uma forma que elas possam entender e compreender. Usa, Pai, a professora como instrumento, para que ela possa falar, Pai, aos corações dela através do Espírito, Senhor. Pai, te peço mesmo, para esse momento em que nós vamos também edificar a mesma palavra aqui, Pai, para os adultos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor dá a condição de nós sermos usados. Mas antes, Pai, abre o nosso coração, para que nós possamos ter o entendimento que seja dado pelo Espírito, para a palavra verdadeira, Pai, que é Cristo Jesus. Assim nós te agradecemos, assim nós te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Podem ir, crianças. Vamos começar nossa mensagem de hoje. Queria começar dizendo para os irmãos que nós temos algumas coisas que a gente precisa estar refletindo na forma em que nós conduzimos a nossa vida. E para isso eu queria que os irmãos imaginassem uma pessoa que se esforça todos os dias para fazer aquilo que é certo. A pessoa que está, e nós, no nosso dia a dia, muitas vezes nós passamos e nos deparamos para situações assim. Essa pessoa, ela percebe, assim como nós percebemos várias vezes, que nós somos incapazes de ser completamente justos. Isso porque nós conhecemos a palavra. Isso não impede que várias vezes nós tropecemos. Tropecemos nas palavras, tropecemos na forma de falar, tropecemos em como vamos tratar as pessoas. Vejam só, sempre há uma falha e uma inclinação para o erro. Nós, por sermos pecadores, nós temos isso. E a gente, algumas vezes da nossa vida, nós passamos por situações assim, que nós cometemos um determinado deslize, vamos chamar assim, e nós falamos, não deveríamos ter feito isso. Nos arrependemos e voltamos, ok, está certo, mas nós não deveríamos sequer pensar dessa forma. Hoje pela manhã nós estávamos citando isso no nosso estudo, muito bem aplicado pelo nosso diácono Norival Júnior. E eu gostaria que os irmãos estivessem refletindo hoje sobre a nossa fala. Como é que nós conduzimos isso? Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus
lá na carta aos Romanos, capítulo 3, versículos de 10 ao 18. Romanos 3, de 10 a 18. A palavra diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Amém. Pai, mais uma vez nós te pedimos, Senhor, para nos preparar, Pai, e nos capacitar para entendermos a sua palavra, Senhor, e nos usa como instrumento, cada um de nós, Pai. Assim nós te pedimos, no nome santo de Jesus, amém. Queria falar hoje com os irmãos sobre a realidade e a condição humana, e o pecado e o plano de redenção diante desse pecado. Meus irmãos, essa carta de Romano foi escrita por volta do ano 57, 58 depois de Cristo. Provavelmente durante a estada de Paulo lá em Corinto. A igreja de Roma, ela foi fundada por judeus e por gentios. E quando Paulo está falando isso, ele está tratando justamente para mostrar que não há nenhum sequer, porque todos estão ao mesmo nível, todos são iguais. Então, por conta disso, nós não deveríamos pensar jamais que, porque nós estamos na igreja, porque nós seguimos a Cristo, porque nós viemos aos domingos, à semana, e participamos e estudamos, que nós somos diferentes dos outros. Nós deveríamos agir diferentes, isso sim, porque nós somos pecadores iguais a todos. Nós precisamos nos redimir e nos purificar de todos esses pecados. Mas é difícil. E por isso, meus irmãos, Paulo vem tratando isso para uma igreja que foi fundada tanto por judeus como por gentios. Uns que agiam conforme a tradição e outros que agiam de uma forma até pagã. Nós encontramos isso no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso trabalho. Às vezes a gente dá exemplos de quem anda em trânsitos muito grandes, e às vezes uma pessoa vem dar uma fechada e logo a pessoa dispara uma palavra torpe, uma palavra arrogante, ou grita, ou como nós às vezes fazemos dentro do nosso lar, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos parentes, com os nossos cônjuges. Nós, como cristãos, nós devemos medir a nossa palavra. Assim como Paulo está dizendo para um povo que era de tradição, muitos erros eles cometiam ali até pela tradição, e muitos pelo paganismo. E Paulo vem instruir isso, e o papel de Paulo, a partir dessa carta, é justamente mostrar para os irmãos o que eles precisam fazer. É uma carta que muitos teólogos entendem que ela é primordial para o cristão. Por quê? Porque ela trata de doutrina, ela trata de procedimento, ela trata de formato, ela trata como nós deveríamos agir. Apontando muitas vezes os nossos erros, as nossas falhas, Paulo vem mostrar isso para nós. Através de um povo que está lá, há cerca de 2000 anos atrás, que nós cometemos os mesmos erros hoje. Não importa se nós somos judeus, não importa se nós somos gentios, nós muitas vezes falhamos nos nossos procedimentos, principalmente perante os outros, quanto mais diante de Deus. E é isso que Paulo vem mostrar. E isso precisa de uma transformação para nós cristãos.
Essa passagem que foi dirigida ao povo de Israel, denunciando a corrupção, a decadência moral, ela é tratada para nós da mesma forma. Então não pense você que o que está escrito nas palavras no Novo Testamento é para aquele povo. Não, ela é uma carta para nós hoje. É o entendimento que nós precisamos ter desde já. Nós deveríamos ter, já tratar dessa forma. Mas nós precisamos, se não fazíamos, fazer a partir de agora. Reconhecer, é isso que Paulo está instruindo. É isso que Paulo está querendo dizer. Fala, olha, vocês não são diferentes uns dos outros. Não é porque você é judeu e você está conforme a lei, você está ou é melhor do que o outro. Nós precisamos entender isso, porque não é apenas para um, não serve para o outro. A gente tem essa mania de apontar, né? Fala assim, olha, fulano não deveria fazer assim. Mas antes de tudo, você não deveria julgar. Não é isso que diz a palavra? Nós não estamos aqui para julgar, nós não estamos aqui para apontar, nós não estamos aqui para falar de alguém. Nós precisamos controlar a nossa língua, antes de tudo, a nossa boca. Meus irmãos, o foco aqui de Romanos 3 é mostrar que não é a lei que os judeus achavam que iria justificá-los. Não é pela lei, é por Cristo Jesus, é por cumprir Cristo, é por estar com Cristo. Não é a lei que vai salvar, não é a tradição que vai salvar, mas é Cristo, o único, que vem nos dar essa condição. Uma visão inclusiva da graça por meio de Cristo. Paulo está explicando isso para o povo. Então, meus queridos e amados irmãos, eu queria, diante disso que nós citamos agora, queria trazer 3 verdades que nós podemos extrair desse texto. Primeiro, que é uma condição universal do pecado. A condição universal porque ela não é para um, ela é para todos nós. Quando nós erramos, nós pecamos sim. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Nós não somos justos. Paulo é claro ao afirmar que todos estão sob o poder do pecado. Não há distinção entre quem você é, se você está ou não na igreja. Mas você estando na igreja, você tem um papel importante de ser diferente. Você é um cristão da igreja presbiteriana de Bonito, e você tem que ir lá fora, que todos possam ver e falar, esse irmão é da igreja de Bonito, é da igreja presbiteriana, porque esse conhece e age conforme a verdade do Senhor, ele fala conforme a palavra de Cristo, ele trata com amor. Da boca dele não sai palavras torpes, da boca dele não sai palavrão, da boca dele não sai palavras ásperas. Antes de tudo, meus irmãos, nós precisamos entender, a maldade existe dentro do homem, por conta do pecado. Nós vamos ver isso desde Gênesis 6:5, que a maldade do homem era tão grande na terra, que Deus diz que a toda imaginação de pensamento de coração era má continuamente. O texto diz, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Porque Deus conhece o coração do homem. Deus sabe cada erro. Paulo, quando cita essas escrituras, ele também está citando sobre o Salmo 53, de 1 a 3, que diz, o insensato no seu coração diz que não há Deus. Esse é insensato, da boca dele não sai coisas boas. Corrompe-se e pratica iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu, olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Não há um justo. Todos se extraviaram,
e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo repete o mesmo texto que está lá no Salmos. Paulo está simplesmente replicando principalmente para o judeu, aquele que se diz conhecedor da lei, que está usando a palavra, está usando a boca, e da boca dele só saíam palavras ruins, com segunda intenção. Vocês já perceberam que tem pessoas que falam as coisas com segunda intenção? E não estou falando aqui de pessoas que falam em duplo sentido, dão uma conotação diferente. Não, a pessoa está fazendo algo para interesse próprio. O interesse é a salvação, a palavra do Senhor. E as pessoas usam isso de forma errônea. Falam a palavra de forma torpe. Na prática, meus irmãos, nós devemos reconhecer que a nossa total dependência está na graça de Deus. A nossa justiça não pode ser construída sobre as boas obras ou sobre os méritos nossos. Então, se nós falamos coisas certas, se nós falamos ou fazemos coisas boas, não é isso que vai trazer a salvação. Não é isso que vai fazer com que nós nos acheguemos a Cristo. Isso só nos conduz a uma postura de humildade diante de Deus e dos outros. Você quer ser humilde? Haja como Cristo, fale como Cristo, ame como Cristo. Reconheça o seu erro, reconheça o mal que você pode ter cometido contra alguém. E não adianta fazer, como eu brincava antigamente, se passava alguém, dava aquela fechada, falava assim, que Deus te leve. É legal isso? Não, não é bom. Porque Deus conhece o meu coração. Eu estou falando isso, não é com a boa intenção. É mais ou menos isso que fazia o judeu. E é isso que Paulo está querendo tratar. Sendo assim, sem Cristo não há esperança para a condição humana, porque somente em Cristo encontramos a verdadeira justiça. Hernandes Dias Lopes, lá no seu livro Pregação Expositiva, diz que o homem é um pecador irremediável por sua própria força, mas Cristo é o remédio perfeito. Às vezes nós não conseguimos nos corrigir. Peça para Cristo, apresente para Ele a sua mudança, que você quer algo diferente, que você está fazendo algo diferente para que Ele possa tratar o seu coração. Num segundo ponto, meus irmãos, a consequência da rebeldia humana é ela que nos afasta de Deus. O texto lá de Romanos 3, de 13 a 14 diz: a garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víboras está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Essa palavra, essa urde engano, ela vem da palavra do grego, da palavra dólio. Na realidade, ele usa a palavra ali, a palavra é doliosam, que ela vem da origem da palavra dólio. Ela significa falar com engano, é uma forma enganosa. Nós poderíamos dizer até como uma forma traidora de falar. Ou seja, é a palavra que está sendo usada para que você possa ser enganado. O que nós conhecemos muitas vezes como duplo sentido. Paulo descreve como o pecado se manifesta na nossa vida pela maneira com que nós falamos. Paulo quer dizer que nós estamos muitas vezes usando a palavra da forma errada. Nós precisamos usar a palavra de Deus com sabedoria. Nós precisamos usar a palavra de Deus com força, com o poder que vem de Cristo. Não é com a nossa força. Não é com a forma de usarmos algo para poder desviar aquele pensamento. Esse mesmo sentido nós podemos ver lá quando acontece lá no Antigo Testamento. Lá em Números 16, quando Corá se rebela contra o povo. Moisés e Arão foram traídos por Corá.
Nesse contexto, nós usamos também o exemplo de Salmo. O Salmo 5:9 diz: pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, e o seu íntimo é todo crimes, e a sua garganta é sepulcro aberto. E com a língua lisonjeiam. E no Salmo 143, aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de áspide. Muitas vezes, irmãos, quem está agindo com a palavra torpe, uma palavra que não é adequada, está agindo desta forma. Como palavras, como se fosse uma víbora. Vocês já observaram a víbora que está com a sua língua, tá? Só esperando e à espreita de atacar alguém. A nossa palavra, ela precisa ser certa, precisa ser reta. Ela não pode ter interesses obscuros. Na prática, nós precisamos avaliar constantemente as palavras e as nossas atitudes. Quantas vezes nós usamos as nossas palavras para enganar, para manipular, ferir? Eu chamo isso de palavras de maldição. E quando nós falamos que a palavra tem poder, ela tem poder. E se ela tem poder para destruir, ela tem maior poder para poder construir. Ela tem maior poder para trazer a vida. A nossa palavra e da nossa boca tem que sair as palavras de Cristo, palavras verdadeiras. Palavra verdadeira. Cristo é a verdade, Cristo é a vida. E quando nós usamos essas palavras, as palavras verdadeiras, palavras de vida, nós estamos falando conforme Cristo. E nós precisamos, meus irmãos, usar isso a todo tempo. Seja onde for. Às vezes a situação pode estar difícil. Às vezes você pode até pensar que se você der um grito pode até resolver. Não resolva no grito. Se nós folhearmos a Bíblia, nós não vamos ver uma palavra de Cristo que seja grossa. Mesmo diante do momento em que Cristo age contra os membros que estavam ali no templo, fazendo errado, ele usa palavras de Deus, palavras santas. Meus irmãos, nós entramos então na necessidade de uma redenção em Cristo. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Romanos 3,18. A ausência do temor de Deus é um sinal claro de uma vida sem direção e sem propósito. Quando nós não vemos temor em Deus, nós estamos sem direção. Lembre-se que quando nós não temos direção, nós não sabemos para onde nós vamos e vamos chegar no lugar errado. Ora, se nós estamos caminhando para o lugar errado, por que nós teimamos fazer isso? Porque nós somos errados. Porque nós somos pecadores. Porque nós somos falhos. E isso nós precisamos mudar na nossa caminhada. A Escritura nos ensina lá em Provérbios 9, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Tema ao Senhor. Você quer ser sábio? Você quer ter sabedoria? Tema ao Senhor. E quando você acha que as coisas estão difíceis, que as suas palavras estão torpes, tema ao Senhor, porque Ele vai te trazer sabedoria. Ele vai te dar a sabedoria necessária para você usar as palavras dEle. Muitas vezes nós citamos, e já citamos várias vezes aqui, e se fosse Cristo, o que Ele faria nesse momento? Se veja nessa situação. Se fosse Cristo, como que Ele trataria? Quais as palavras que Ele usaria? Use, faça. Nós sabemos o caminho, nós sabemos a direção quando nós temos a sabedoria. Então vamos nos voltar para essa sabedoria. Jesus se deu por nós, e nós não podemos nos afastar dele.
porque o preço que ele pagou foi um preço muito alto. E nós não vamos fazer isso simplesmente por gratidão, nós vamos fazer isso por amor, por temor, por reverência. Na prática, nós devemos viver diariamente em reverência e temor ao Senhor. Não um temor de medo, não é medo, é um temor de respeito, reconhecendo a autoridade dele sobre a nossa vida, reconhecendo que ele nos conduz, reconhecendo que ele vai nos levar para o caminho certo. Nós nos desviamos porque nós somos burros. Não tem outra palavra, desculpa. Nós somos burros, porque nós conhecemos a palavra, e quando nós não temos a sabedoria, quando não há sabedoria, há torpeza. Por que nós teimamos? Pelo nosso pecado. Reconheça a Deus, tema a Deus. Fala, eu não pertenço mais a isso, eu não quero mais isso para a minha vida. Você não precisa falar palavras de maldição. Você não precisa falar palavrões. Você não precisa falar agressivamente. Porque você é diferenciado. Porque você é abençoado por Deus. Porque você tem Cristo na sua vida. E é Ele que conduz a sua vida. Nós precisamos ter uma vida moldada por Ele. Essas nossas escolhas, elas fazem parte da nossa maneira de agir com Cristo. O crente em Cristo é chamado para viver em santidade, não é para se desviar. Nós podemos ter alguns tropeços sim pela vida. Tropeço não é condução constante da nossa vida. É um momento em que nós falhamos. Nós precisamos mudar isso. Opa, tropecei, pode acontecer. Mas isso não deve acontecer, porque quando nós estamos na palavra de Deus, estamos cheios do Espírito, envolvidos na palavra do Senhor, cheios da vida de Cristo, cheios da palavra dEle, da verdade dEle, nós dificilmente tropeçamos. Nós precisamos caminhar mais com Cristo, nós precisamos orar mais, ler mais, estudar mais, se envolver mais com Cristo. Pegue um tempo que você fica na televisão, por algumas horas. Olha, eu fiquei 1 hora na televisão hoje, assistindo um esporte, assistindo um filme. Olha, o filme tem 1h30. Ok. Quantos vão à igreja e reclamam porque o culto durou 1h30? Saem correndo porque o culto durou 1h30. E 1h30 você fica sentado na frente de uma televisão, desaprendendo. Você não está no caminho do Senhor. E não importa se você está assistindo um filme ou uma novela bíblica, não importa. Sabe por quê? Porque isso é entretenimento, isso não é edificação. Isso não é evangelismo. O evangelismo está na palavra do Senhor. Se dedique 1 hora para a televisão, 1 hora, 2 horas para a palavra. Você vai ver como sua vida vai mudar. A sua palavra, a sua boca vai estar cheia de Cristo, cheia da verdade. Em conclusão desse ponto, meus irmãos, Cristo nos liberta da condenação e nos chama a viver uma vida transformada pela graça dele. Paulo afirma em Romanos 8:1, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você quer estar limpo, você tem que estar com Cristo Jesus. E para você estar com Cristo Jesus, você precisa mudar tudo na sua vida. Parece brincadeira, mas você precisa mudar tudo. Você precisa mudar o seu agir, a sua forma de falar, o que você está procurando, o que você está buscando, aonde você vai, é porque é Cristo que conduz tudo isso. Meus irmãos, eu quero finalizar essa edificação de hoje, falando de Isaías 53:5.
Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. A transformação em Cristo dada, que nós lemos agora em Romanos 3, de 10 a 18, revela a gravidade do pecado na nossa vida e a absoluta necessidade de um Salvador, que é Cristo Jesus. Jesus é a resposta para a condição humana caída. Nós caímos, nós erramos, mas é Cristo que nos redime. É Cristo que nos levanta, é Cristo que nos trata, e é só com Ele, só cheios dele, do Espírito Santo, que nós vamos passar por tudo isso. A vida cristã é uma jornada constante, dependendo da graça de Deus. Não há espaço para uma vanglória própria, assim como o judeu. Não há espaço para nós acharmos que nós, porque fomos escolhidos, somos melhores que alguém. Lembre-se daquela pessoa que estava lá atrás. Quando você reconhecer, igual aquela pessoa, que você não está no lugar certo, não está fazendo a coisa certa, é porque o Espírito Santo de Deus, que habita em você, está tocando em você, para que você possa mudar, transformar e tratar de forma nova, uma vida nova, transformada por Cristo Jesus. Alderi Souza Matos, no seu livro Uma Igreja Peregrina, diz: o cristão autêntico vive em um estado de gratidão contínua, sabendo que tudo que é, tem e será, deve ao imenso amor de Deus. Que nós vivamos, meus irmãos, como testemunhas da justiça de Cristo, refletindo a verdade que é Cristo, através das nossas palavras, das nossas ações, da nossa vida como um todo, para que todos possam ver que nós somos diferentes, que o mundo veja em nós a transformação operada pelo Evangelho, por um Senhor maravilhoso, que nos dá a verdade, que nos dá a sabedoria, e que nós possamos temer Ele, por amor, pela autoridade dEle. Que Cristo possa nos tratar nesse nosso dia, para que nossa vida possa ser transformada, e só pela palavra dEle. Nós falamos aqui de palavra, mas nós não esquecemos que é a palavra dEle que transforma, é a palavra dEle que vai tocar fundo no seu coração, é a palavra dEle que vai fazer com que você seja transformado, que você seja mudado, para que você não fale mais palavras torpes, para que você não grite mais, para que você não trate mais ninguém e não julgue mais ninguém, porque Cristo Jesus já veio te trazer o que você necessitava, que era a salvação, a purificação dos pecados, mas você precisa caminhar com Ele, na palavra dEle. Siga a palavra dEle. A palavra é para ser ouvida e para ser aplicada a todo o tempo. Que nós possamos entender e que a graça dEle venha tratar o nosso coração, não só hoje, mas que seja a partir de hoje, se não havia sido antes, que seja agora, para que nós possamos ter palavras de bênçãos na nossa vida. Amém? Meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor, Pai, é tudo aquilo que nós precisamos, Pai. A palavra de vida, a palavra, Pai, de sabedoria que nós precisamos. Enche o nosso coração através do Espírito. Pai, trata cada um de nós, trata a nossa igreja, Senhor, para que nós possamos sair daqui prontos, Senhor, para uma vida nova, Senhor, em harmonia e em amor contigo. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos nos lembrar das nossas atividades da semana. Amanhã às 18 horas nós temos a reunião de mulheres. Espero que nós possamos contar com a participação da nossa irmã Monara, né, que está aqui para nos abençoar e nos trazer palavras de bênçãos, que eu tenho certeza que ela tem muitas para nos tratar.
E na quarta-feira nós temos a nossa alfabetização às 18 horas, alfabetização de adultos. Às 19 o nosso culto de estudo bíblico. Ainda estamos falando sobre as pragas. Entramos na 8ª praga do Egito. Na quinta-feira às 18 horas a atividade novamente com os adultos. Às 19 a nossa reunião de oração. E na sexta-feira, o nosso culto no lar ou a nossa reunião com os casais. No sábado, à tarde, a nossa atividade com as crianças. No domingo de manhã, nós teremos a nossa ceia. Domingo agora, 9 horas, a nossa ceia. Ok? Então, meus irmãos, eu quero convidar todos a estar de pé, para estarmos orando, fazendo a oração final. E lembrá-los que todas essas atividades, meus irmãos, elas funcionam porque muitos estão com seus joelhos dobrados, mas muitos estão participando em auxiliar a nossa igreja. Vamos, aqueles momentos, aqueles horários, você fala assim, esse horário eu estou disponível para a igreja. Aí você vem aqui para poder nos edificar, assim como a nossa doutora Denise, que vem trabalhar, a nossa irmã Elidete, as nossas irmãs, no geral, que estão aqui, estão trabalhando para a obra do Senhor. E domingo, vamos lembrar de convidar outras pessoas para ouvir a palavra do Senhor, para serem edificadas. Quem sabe nesse dia, você vai trazer algum convidado que vai ser transformado, reconhecer a Cristo e mudar a sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, por este culto, pela palavra. Pai, pelos momentos que nós tivemos aqui, em que nós te agradecemos, Senhor, nós nos arrependemos, te louvamos, fomos edificados, Senhor. Agora nos leva, Senhor, aos nossos lares. Cuida, Pai, de cada um aqui. Trata, Senhor, para que nós possamos ter um resto de noite abençoado. Uma semana, Senhor, maravilhosa, abençoada. Porque nós estaremos na Sua presença, Pai. Conforme a Sua palavra, conforme a Sua verdade e a Sua vida, Pai. Nós te agradecemos mais uma vez pelos nossos irmãos, pela nossa igreja, Pai. E abençoa, Senhor, todos aqueles que não puderam estar aqui hoje. Aqueles irmãos que não puderam vir, Pai, abençoa a qualquer lugar que eles estiverem. Assim nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, aqueles que não estão hoje no culto, estão nos seus lares e vão nos assistir a qualquer tempo essa mensagem. Procure a igreja. A igreja é o melhor lugar para você poder se tratar, edificar e principalmente congregar com os irmãos, porque a palavra do Senhor, ela é certa. Nós vivemos em comunhão e a união com os irmãos. Assim nós convidamos a todos vocês. Procure uma igreja, qualquer cidade que você estiver, qualquer bairro que você estiver, nós sabemos que tem uma igreja presbiteriana próxima de você. Que Deus abençoe a vida de todos, né, que estão aqui hoje e que nós possamos ter uma semana abençoada em Cristo Jesus. Amém? Está concluído o nosso culto de hoje. Que os irmãos se cumprimentem.